Salve, galera! Oh, meus amigos Adson e Kelly, que coisa legal. Gente de altíssima qualidade. Abel, Gabi, Paty, por favor, se acheguem. Eu vou fixar aqui, gente. Vou pelo menos tentar fazer isso, né? Fixar aqui o tema enquanto a gente vai aguardando a galera chegar. Eita, vamos ver se eu vou saber fazer isso. Ah, acho que sim. Olha aí, cheguem juntos, sejam bem-vindos. Vão tomando seu assento, se colocando de maneira confortável. Eu vou tentando aqui fixar o tema da live. Vamos ver se eu fiz do jeito certo. Acho que fiz, hein? Acho que fiz e o nosso convidado de honra já está aqui. Eu já vou recebê-lo. Eu vou realizar um sonho de todos os crentes desacertados que a nossa igreja já teve em toda a sua história. Um grande abraço. Eu vou realizar um sonho de muita gente hoje. Eu vou colocar o pastor no banco. Vou ter a grande oportunidade de fazer o nosso honorável mestre, pastor Diogo Dantas. Seja muito bem-vindo. Boa noite, meu amigo. Shalom. Boa noite. Eu estava aqui dizendo que eu estou realizando um sonho de todo crente desacertado da Lírio. E aí até mandei um abraço ocasional para o nosso amigo Menta, dizendo que hoje eu vou colocar o pastor no banco. Hoje eu vou colocar você sentado do outro lado para contar para a gente um pouco do que foi a sua vida até aqui, do que Deus tem feito através da sua vida e inspirar a gente e tirar a gente desse lugar de comodidade para fazer a gente andar em direção ao lugar onde Deus nos espera. E, assim, Diogo Dantas não precisa ser apresentado, né? Mas, por outro lado, se você dá a palavra para um pregador, para um advogado, para um professor ou para um político, para tomar dele é difícil. E eu sou tudo isso. Então, eu não vou apresentá-lo de fato, mas eu só vou dizer assim, Diogo, de verdade, obrigado, velho. Obrigado pelo que você é, obrigado pela sua existência, porque eu já lhe disse isso uma vez e é de sincero e absoluto coração. Você é o cumprimento da profecia, segundo a qual Deus nos daria pastores que fossem segundo o coração dele. E assim, que privilégio, velho, que privilégio ser conduzido por você. Eu tenho 30 anos de evangelho e te conheci apenas nos últimos 2. Mas eu tenho certeza que se eu chegasse no céu hoje, na minha fichinha lá, estaria lá, pastor Diogo. Porque a convicção que eu tenho é essa, velho, de que você foi o pastor que Deus me deu, sabe? E assim, eu não quero te apresentar não, só quero te agradecer. E te pedir, por favor, que você apresente para caso alguém ainda não te conheça. Ô, amigo, obrigado pelas palavras. Glória a Deus, são palavras das quais eu não sou digno, mas eu estou mais do que acostumado a receber o que eu não mereço, a viver Olha pela aí. graça. Então, essas palavras, Que massa. elas são Que legais, massa. porque eu sei que é tudo pela graça do Senhor, a gente se acostuma a viver assim, né? Poxa, você já E começou? E boa noite a todos, muito bom estar aqui com todos os irmãos. Eu creio que vai ser um tempo proveitoso com a graça de Deus, com a bondade do Senhor. A gente vai viver aqui uns Sem dúvida. minutos aqui que vão Sem edificar, que dúvida. vão fortalecer irmãos e quem estiver conosco aqui, em nome de Jesus. Sem dúvida. Eu nunca sentei numa roda de conversa com esse cara para não sair edificado. Então hoje não seria diferente. Não é só porque a gente está em quarentena que a roda de conversa se tornou virtual e ela vai ser menos proveitosa. Eu duvido. E já vou até Amém. comentar essa observação que você fez, pastor, porque ela casa muito com o que a gente estava conversando ontem. Pô, o Paulinho já me acabou aqui. O Faustão é. Meu Deus. Mas é Eu um grande juro. comunicador. É um O grande grande no sentido comunicador. físico. Eu, eu ontem no grupo de comunhão a gente estava conversando, pastor, e foi bem sobre isso, o Salmo 23, e a gente falava sobre aceitar aquilo que Deus nos dá, sabe? Para de ficar perguntando se você merece ou não, para de ficar avaliando se é ou não para você. Deus deu, pega, poxa.
Verdade. É verdade. É bem É isso bem aí. isso. Eu vivo bem isso aí. Muito legal, muito legal. Pastor, eu queria, assim, a gente está numa série, você está acompanhando de perto, você foi Uhum. inclusive um dos mentores dessa série, que é Lives que Inspiram Lives. A ideia aqui, eu queria te pedir uma coisa bem simples, assim, eu queria te pedir algo até natural para você, o seguinte, eu queria que você transformasse para sempre a vida da galera que está aqui assistindo e inspirasse eles de uma forma definitiva que levasse eles ao lugar em que Deus os quer, só isso, nada Eita! demais. Vamos. Para começar, para dirigir, para dar uma guinada, dar um empurrão assim. Queria saber o seguinte: quem olha no YouTube vê você pregando há 32 anos. Assim, parece que Diogo Dantas é pregador em Salvador desde a eternidade. Eu queria saber, você nasceu pastor? Como foi isso? Como foi que você descobriu o que você seria pro resto da vida? Como foi que, sei lá, com 15 anos você decidiu que você ia fazer isso pro resto da sua vida? Como é que você teve esse start, assim, esse estado? Como é que você soube o que você é e descobriu isso? Silas, eu cresci indo para a igreja. Quando eu tinha 3 anos de idade, minha família passou a servir a Cristo. E eu ia para a igreja com meus pais. Mas cresci naquele ambiente de igreja que a gente conhece muito bem, mas com 15 anos para 16 anos eu tive o meu encontro com a pessoa Jesus, com o Espírito de Deus. Eu comecei a entender de fato que aquilo era uma realidade, que aquilo não era uma religião que a minha família frequentava, mas que havia algo sobrenatural, havia um Deus de fato ali presente, que ele me amava, e meu coração se encheu desse amor e eu me apaixonei por isso. E de imediato eu mergulhei nas escrituras, na Bíblia, eu queria mais da Bíblia, eu tinha uma sede, uma fome muito grande. E eu comecei a perceber que eu tinha uma facilidade com a Bíblia que não era comum para a minha idade. Por exemplo, eu frequentava uma classe de EBD para adolescentes, mas rapidamente aquela classe de adolescentes ela não me supria, porque eu sabia muito mais do que os adolescentes que estavam ali. Aí me colocaram na classe dos jovens. Só que na classe dos jovens também eu sabia mais do que todos, não porque eu queria saber mais, mas porque naturalmente eu estava mergulhando na palavra. Então, eu sendo adolescente ainda, antes dos 18 anos, com 17 anos mais ou menos, eu comecei a ensinar para os jovens, que eram a partir de 18. Caramba, Que era a que partir de lindo 18. isso. Que E marreta. aí, eles mesmos pediram, né? Quando o professor não podia mais ensinar, eles pediram que eu ensinasse. E eu comecei a ensinar ali, e aquilo virou a minha paixão. E pregar é parte do ofício pastoral, né? Ensinar a palavra é parte do ofício pastoral. E o outro lado eu fui desenvolvendo aos poucos, que foi do apacentar mesmo, né? Do cuidar de pessoas. Eu fui descobrindo que mais profundo do que pregar para multidões é pregar para um, é cuidar de um, é tratar um por Legal. um. Eu comecei a me apaixonar por momentos em que Jesus estava com uma pessoa, como, por exemplo, uma das minhas passagens preferidas da Bíblia é João 21, quando Jesus encontra Pedro e tem aquele diálogo com ele que o restaura. Pergunta, tu me amas? Sim, eu Um a adoro um aquele texto ali. também. Aquilo ali é um negócio, ali é um pastoreio muito profundo, né? Forte, né? E termina com Pedro restaurado e sendo encaminhado para o ministério. Apacenta as minhas ovelhas. Então, eu, a princípio, me apaixonei pela pregação, pelo ensino bíblico, e de pregando, ensinando, fui vendo que nada era mais poderoso do que eu cuidar de um a um, e naturalmente eu me vi pastor, me vi pastoreando, me vi Legal. apacentando. Não foi Agora, algo que eu planejei, com tal idade eu quero ser pastor, não foi natural. agora eu vou te falar, eu sempre gostei do lado B de tudo quanto era disco. Até hoje eu tenho inclusive uma vitrolinha aqui e eu sempre ouço o lado B. E eu conheço um pedaço do lado B da história, porque pelo jeito que você está contando assim, a sensação que quem ouve tem é de que você nasceu com talento. Então, quem ouve essa história já imagina Diogo com 13, 14 anos, falando pelos cotovelos, pregando na rua com uma oratória incrível, porque assim, não é bajulação não, é assim, eu não conheço quem já tenha ouvido uma mensagem sua e não tenha gostado. E assim, pessoas com perfis muito diferentes. Pessoas que gostam de gente mais tradicional, ouvem sua mensagem e se identificam. Pessoas que gostam... Aliás, eu vim até com uma homenagem ao seu passado aqui, ó, mistério. Então... Verdade. gente que é do mistério, que é do manto, ouve sua mensagem e se quebranta e se envolve.
Então parece que você tem o dom da comunicação e da oratória. Então quem ouve a sua história pensa, esse cara nasceu para falar, nasceu falando. E aí eu queria que você contasse um pouco de como foi fácil ou não, assim, se você de fato já era esse talentosíssimo pregador, comunicador, se você já falava tão bem assim quando você era jovem, adolescente. Como foi isso? Como foi essa percepção? Se você descobriu então o pastoreio a partir dos seus talentos ou como foi isso? Não, eu sempre gostei de ensinar. Sempre gostei de ensinar. Eu lembro que eu me descobri gostando de ensinar na minha infância ainda. Meu avô materno, Samuel, era professor de matemática e de física. E Legal. ele era viúvo e casou de novo com uma mulher mais jovem do que ele. E essa mulher tinha uma irmã, e essa irmã veio passar um tempo em Salvador com meu avô, com a nova esposa, e veio estudar. E meu avô, professor nato, ensinava a essa moça algumas coisas. Eu lembro uma vez que ela estava com dificuldade de absorver um ponto de uma matéria de geografia. Meu avô repetia, e ela não conseguia entender, ela não conseguia entender. Até teve uma hora que meu avô perguntou pela 10ª vez a mesma coisa, eu lá de longe respondi. Respondi, meu avô era meio paciente, falou, você está vendo aí? Até a criança sabe! Até a criança sabe! E, vo... e você não sabe, sua burra e tal. Ele ficou com raiva, ele ficou chateado, Nossa. foi ficar sem paciência com a moça. E ela ficou bem triste, assim, abatida. Aí eu lembro que eu cheguei perto dela e de uma maneira muito simples eu consegui explicar para ela aquilo que ela não estava entendendo. E ela entendeu e aquilo me deu uma alegria muito grande. Me deu um prazer muito grande. Então eu sempre gostei de entender alguma coisa e explicar essa coisa. Desde pequeno eu gostava Show. disso. Assim que eu aprendi uma coisa, eu já queria ensinar. Então, às vezes parecia que eu dominava o assunto, mas não era, é porque eu estava estudando aquilo, eu queria compartilhar. E até essa é uma das técnicas mais recomendadas para quem quer memorizar alguma coisa. É assim que você aprender, começar a falar sobre. É como a coisa mais Legal. profundamente entra na sua mente. Então, eu tinha muito prazer nisso. Só que eu também vivi muitas dificuldades emocionais, muitos bloqueios psicológicos. Eu tive algumas histórias familiares diferentes, né? E aquilo foi me travando e eu, do fim da infância para o início da adolescência, era muito gago, muito gago. Eu era Isso é tímido, inacreditável, velho. eu era tímido, muito tímido, nervoso, antissocial, gago. E aí, quando eu me converti assim. Então, assim, dentro de mim, a paixão pela palavra, essa vocação para o ensino, mas ao mesmo tempo uma gagueira muito grande. E engraçado que quando eu falava para alguém que eu tinha vontade de pregar, que eu queria ensinar, muitos davam risada. Porque diziam, mas como você vai fazer isso? Você não consegue nem falar. Por exemplo, eu não falava números, 60, 70, nunca, não saía isso de jeito nenhum. Eu falava, Vixe, eu falava 70, 60, caramba. não saía 60, 70, 35, não saía. Então você E era um aí, cara gago e extremamente nervoso, mas que dizia: eu nasci para ser pastor. mas aí, engraçado que quando eu percebi que essa gagueira poderia ser superada, tinha um culto de jovens na igreja todo sábado. E o líder dos jovens, que hoje é um pastor muito abençoado, o pastor Márcio Rebouças, né? Um beijo muito grande para ele, um amigo muito, até hoje, muito legal. O pastor Márcio Rebouças, na época líder dos jovens, ele sempre perguntava assim: quem quer dar um testemunho? E sabe, eu via a galera assim apática, tímida, ninguém. E eu estava fervendo de amor por Jesus, eu estava ali vendo aquele primeiro amor, eu sempre tinha algo para contar. Às vezes era algo bem, bem bobo, bem besta, mas que para mim era muito significativo. Por exemplo, se eu passasse uma semana sem brigar com alguém, para mim aquilo era uma coisa ruim, porque eu sempre brigava, sempre estava discutindo, sempre estava explodindo com alguém. Aí eu pedia oportunidade e falava isso. E quando eu contava isso, e eu descia do púlpito, o pessoal falava: Diogo, você percebeu que naquele momento você não gaguejou? E dizia: rapaz, eu não percebi. Então, assim, o trabalho do Espírito Santo em mim, me curando, me Legal. dando a alegria da sua presença, foi também destravando a minha língua. Foi me permitindo Que falar. legal. E não passou 100%. Eu ainda travo um pouquinho
na fala. Eu sempre brinco que Deus não tira 100% para você lembrar de onde você veio e ficar humilde. É, Chique E falou aqui que aí, também é assim, e Michele falou que ela era assim, então de fato é bem o que você disse. Então a galera lembrando aí de como era, para não perder a conexão com quem transformou, né? então, aí fui. Foi uma coisa de Deus mesmo, assim, até amigos do passado, quando me vem pregando, me vem e falam, rapaz, o que você fez? Como você fez isso? Que curso você fez? Que fonoaudiólogo foi isso? Eu digo, pai, foi o Espírito Santo que foi curando as coisas dentro Legal. de mim e foi Você, desabrochando. você, você falando isso, eu pensei no seguinte, pastor. Minha mãe nunca fez curso de técnica de enfermagem. Eu acho que, se bem que a sua é até da área de saúde. Mas a maioria das mães, não, Tainã nunca fez curso de saúde. Mas na hora que ela pega para cuidar de Maria Esté, parece que ninguém no mundo é melhor do que ela para isso. É Porque ela pode verdade. não ter perícia, mas tem amor. E assim, o amor encobre defeitos, encobre carências. O amor encobre fragilidades. E aí, quando você faz o que faz com amor, ainda que você tenha determinadas deficiências, o amor as faz ficarem para trás, sabe? A sensação de que você, por amar ensinar, por ter essa coisa de amar anunciar, amar explicar, parece que isso fazia com que a sua fragilidade oratória ficasse um pouco em segundo plano, né? É verdade. Não, é com certeza. Se você vê ali um gago empolgado, apaixonado pelo que fala, e você vai querer ouvi-lo, sabe? Esse cara tem algo É, para falar. Ele não consegue, mas ele quer algo, falar algo importante. Então você vai querer ouvir aquela pessoa. Com certeza. show de bola. Falaram aqui que antes de se converter, há um boato de que você idolatrava jogadores argentinos, mas enfim, não vamos entrar nessa, nessa roubada, não. Eu acho que isso não é verdade, isso não combina com o meu pastor, não. Mas, e essa coisa de. Beleza, quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente sabe o que a gente nasceu para fazer, a coisa flui. Mas e quando a gente não sabe? E aquela galera que ainda não sabe o que quer da vida, aquela galera que não sabe exatamente o que nasceu para fazer. O que, é que você diz para essas pessoas, pastor? Assim, você acha que é para esperar descobrir o que é para fazer ou vai fazendo qualquer coisa até achar alguma coisa certa? O que, é que você acha que quem está te ouvindo deve fazer em relação a essa vocação quando ela não descobriu ela? Ó, eu penso que ficar parado não é o caminho. O caminho é caminhar. Provérbios 4:18 fala que o caminho do justo é progressivo, é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até se apresentar perfeitamente. Entretanto, eu penso que quem não tem ideia da sua vocação, daquilo que Deus os chamou para fazer, tem alguma coisa ali bloqueando. Tem alguma coisa que está escondendo dele, dela, seus talentos, seus dons, suas aptidões, porque todos têm. Todos têm. Então, ou essa pessoa está tendo um ponto cego na sua vida e ela não consegue enxergar seu talento, ou ela enxerga esse talento, mas ela não o valoriza. Alguém disse a ela que esse talento não serve para viver a partir disso, para construir uma vida a partir desse talento, sabe? Então, Sei. por exemplo, um dia desse eu estava num casamento e aí apareceu um violinista lá. E o cara tocou ali 1 hora no violino e foi embora. Depois eu achei muito bom a apresentação dele e fui pesquisar sobre o rapaz. Vi que ele vive disso e ele ganha muito bem e a agenda dele é lotada e você não consegue marcar com ele de maneira fácil porque ele é, enfim, por quê? Porque ele acreditou no talento dele, ele faz muito bem aquilo, ele é muito bom, ele faz com muita paixão, ele faz com muito amor. Salomão fala em Provérbios, você vê um homem perito no que faz, ele será colocado entre os príncipes. Então, se você acreditar no seu talento, no seu dom, e você tem um dom, você tem um talento, ele vai lhe dar frutos. É só perceber aquilo que as pessoas elogiam em você, aquilo que você faz com facilidade, aquilo que você faz com paixão, aquilo que você vê o tempo passar e está ali fazendo com prazer, com alegria, aquilo que lhe alimenta, como Jesus diz em João capítulo 4, né? A minha comida é fazer a obra do meu pai. Ele ficou ali sem almoçar, pregando para os samaritanos. O tempo passou, a comida não veio, ele não se importou, porque estava fazendo o que ele amava. Então, se você acreditar muito nisso, se entregar muito a isso, isso vai dar fruto, isso vai dar resultado, mas você tem que acreditar nesse talento. Então, assim, quem não enxerga nada,
eu penso que tem algum problema, tem uma coisa bloqueando ele, tem alguma mentira que está roubando ele da verdade. A verdade é Deus lhe deu um talento. Deus lhe deu alguns talentos, talvez, Nossa. dons, vocação. Sim. Você tem que se lançar nela, sabe? Isso lembra a parábola dos talentos, né? Que embora a gente esteja falando de talentos no sentido de vocações, virtudes, ali está falando de dinheiro mesmo, a moeda da época. Mas eu Sim, acho que é sim, ilustrativo, sim. sim. Sim, Deus sim. deu talento a todos os seus servos. A história da parábola é, em suma, vários servos, cada um recebe uma quantidade de talentos. Cada E o um. chefe espera Uhum. deles que eles desenvolvam aqueles talentos segundo suas virtudes. Desenvolva. E aí aquele que tinha um Uhum. talento pequeno, ele faz o seguinte, ele fica com medo do chefe brigar com ele e diz, eu vou esconder esse talento aqui porque ele não dá para nada, ele parece pouco. E aí Perfeito. quando o chefe volta, o chefe Perfeito. diz uma coisa para ele que é ilustrativa para quem não se enxerga como alguém talentoso. O chefe diz para ele assim, rapaz, se você achou que seu talento era pequeno, era simples. Você ia num banqueiro e pedia para ele te ajudar a desenvolver aquele talento. Você pedia para alguém te ajudar a fazer aquele talento render mais. Então, quem não tem Uhum. talento suficiente, pede ajuda. Quem tem talento suficiente, põe em prática. O que não dá é para enterrar o talento, né? Para esconder. É. Aí, você vai ter que ajudar a Lori. Lori falou aqui que o filho dela briga porque ela não estimula o talento dele de jogar videogame. O que é que você disse Não, pra Lori, meu pastor? é um talento, sem dúvida. Hoje nós temos milionários que jogam videogame, milionários que ensinam pessoas a jogar videogame. De Sim, fato, assim, nós estamos num tempo em que todos os preconceitos têm que cair. A gente não pode limitar as pessoas. Ah, não, isso não dá dinheiro. Dá dinheiro sim. Tudo que você fizer bem sim. feito e que for um produto que você sirva o mundo com aquilo, você vai conseguir sim prosperar e se manter com aquilo. Se ele for um exímio jogador de videogame, se ele for muito bom, se ele se dedicar a isso como um trabalho, né? Se ele se mergulhar nisso, ele vai ter algum retorno, ele vai ter algum resultado, E, sem e, dúvida. e eu vou além, viu, pastor? Porque assim, quando a gente fala de jogar videogame, às vezes a gente pode estar sendo simplório, porque a análise de talento ela pode ser um pouco mais profunda. O que é jogar bem videogame? É claro que o jogo foi feito para entreter, mas o jogo também foi feito para resolver problemas, para superar missões, para passar fases, para achar soluções, para arquitetar estratégias. Se seu filho realmente é bom, porque assim, tem que conferir também, viu, Lore? Porque, por exemplo, o Gabi dizia que era bom jogar videogame, até Diogo começar a enfrentá-lo no FIFA Desmascarei, e começou a ficar uma polêmica aí. A gente não sabe quem é bom, quem não é, porque eu não joguei com nenhum desmascarei, dos dois. desmascarei essa Eu fake sei que news. eu sempre fui campeão até no Playland, na época que ele existiu, não sei se ele existe, eu fui campeão, assim, eu unifiquei os títulos de Vista Alegre na época do Pro Evolution, então eu sei que eu tenho, de fato, talento no videogame. Mas isso me mostrou que eu sou capaz de resolver problemas. Aí virei advogado, porque na minha época o videogame não dava dinheiro, mas a advocacia dava e o raciocínio era o mesmo: resolver problemas, enfrentar pessoas e vencê-las. Então, eu acho que tem que ter uma certa profundidade Você na captação do que é o talento, né? Não vem pra cá dizer que você é bom em comer o dia todo. Não vem pra cá dizer que você é bom em dormir o dia todo. Talvez você seja bom em desfrutar. Talvez você seja bom em fazer coisas prazerosas, e aí você vai ter que procurar, de fato, um modo de capitalizar isso para servir outras pessoas, né? Porque eu acho que o segredo está servir, em usar o talento para servir, servir. né? Se aquilo for útil ao mundo, vai ter quem busque, vai ter quem consuma, vai ter retorno. E o que importa é isso, é ser útil ao mundo. E a recompensa vem, é uma consequência, né? O pagamento é uma Sim. consequência daquilo que você serve, daquilo que você oferece. E vai acontecer. Se você servir ao mundo com algo bom, com algo produtivo, em qualquer área, aquilo vai voltar para você de alguma forma. Eu me lembro muito de Jesus falando dos passarinhos e das flores. Eu acho até que ele é meio injusto, porque ele diz assim que os passarinhos e as flores não trabalham. Pô, a flor é uma modelo excelente, ela passa o dia lá posando para foto, ela passa o dia lá encantando o mundo. Agora, o que Jesus de fato estava dizendo foi: não é do trabalho da flor e nem do trabalho do pássaro que eles escolhem o sustento. O Pai Celeste é quem dá o sustento. É Eles verdade. embelezam o mundo, eles Cumpre a polinizam o função. mundo, eles cumprem a função, né? Eles servem à natureza, à cadeia evolutiva de todas as coisas, né? Uhum. Gabi está dizendo Cumpre a que função. você é filho dele no FIFA, assim como ele é seu filho na fé. Aí é uma questão personalizada. Então houve o filho matou o pai, superou o pai, isso não pode. Não, Vamos chamar Freud aqui, parricídio. Freud, parricídio, isso é um problema sério. Mas, de fato, Gabi, depois de falar essa peculiaridade sobre o videogame, falou uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte:
É preciso, de fato, saber pegar o seu talento para satisfazer uma necessidade do mercado. Pegar o seu talento para servir a sociedade, né? Para saber, de fato, colocar ele à disposição do mundo ao seu redor, né? É bem na linha que a gente Com estava falando. certeza. Agora, eu queria lhe fazer outra pergunta que tem muito a ver com o modo como a gente cresceu na igreja. Eu acho que a tradição que me envolvia também te envolvia. A gente cresceu com a seguinte percepção, que eu acho que é uma espécie de dualidade. As pessoas costumam pensar que quem tem chamado, vocação para servir a Deus, vira pastor. Ou, no máximo, ministro de louvor. Quem não tem chamado para servir a Deus, vai arranjar uma outra profissão. Você concorda com esse raciocínio? Você acha que é assim? Você acha que ou serve a Deus sendo pastor, ou então vai trabalhar fazendo outra coisa? O que é que você acha? Não, não concordo com isso, não. Acredito que a graça de Deus, como está lá em 1 Pedro 4,10, ela é multiforme. Tem muitas formas de ser um canal da graça de Deus para o mundo. E o ministério pastoral eclesiástico, ele é uma forma. A vocação de pastorear o mundo é da igreja. Em tudo que nós fazemos, nós pastoreamos o mundo. Até preguei sobre isso no último domingo. Mas o ministério eclesiástico na igreja é uma das formas, de muitas formas que nós temos de servir o Senhor. Então, eu não concordo com isso. Eu penso que essa fixação pelo ministério pastoral, como se só ele fosse importante, é inclusive muito prejudicial para a igreja. A gente precisa de bons administradores, bons gestores, bons advogados, bons professores, bons artistas, bons empresários, pessoas que glorifiquem a Deus, que representem o reino, que deem frutos em todas as áreas. E o pastor está lá na retaguarda, o pastor está lá dando suporte a todos esses profissionais em diversas áreas. Eu gosto muito de ver uma ovelha que está prosperando na empresa, outra que está prosperando na carreira jurídica, outra que está prosperando na carreira acadêmica, outra que está prosperando na medicina, e está ali orando com elas, incentivando, ajudando de alguma forma, dando suporte para que elas cresçam, para que elas se desenvolvam. Uma coisa que eu acho que é muito ruim também no nosso tempo é o estrelismo pastoral, né? Muitos acham que o pastoreio é um lugar onde você vai brilhar, onde você vai aparecer, onde você vai curar as suas carências profundas. Isso não é verdade. Essa não é a função do ministério pastoral. O ministério pastoral é um lugar onde você precisa lidar com muito mais com as feridas secretas, com as coisas dos bastidores. É ali que o pastor mais opera. A pregação, o púlpito, onde ele aparece, 30%, 70%, e o mais importante é onde ele não aparece, é a terapia que ele faz no dia a dia, o pastoreio no dia a dia. Então, muitas pessoas pensam assim, ali o lugar do púlpito, de cantar, de pregar, é ali que importa. Não, às vezes o lugar mais profundo, como eu falei no começo, é no 1 a 1, é o serviço que você faz a uma pessoa, né? Sim. E o ofício do pastor, como qualquer ofício que se preste a servir ao Senhor, não se encerra ali naquele momento de palco, né? Naquele momento de púlpito, naquele momento em que você está exposto. Acho que o trabalho mesmo do pastor começa muito mais quando a porta da igreja fecha, né? Quando Verdade. o culto acaba, acho que ali é que o trabalho fica ainda mais exigente, né? É aí que a coisa acontece de verdade, é aí que você tem que pegar toda a teoria do púlpito e colocar em prática e ajudar cada pessoa que lhe procura, que você tem acesso, que você pode ajudar a encontrar o caminho, a acertar na vida. Então, trabalho pastoral é trabalhoso, não é tão simples, não é tão sabe, fashion como parece, não é tão brilhante, é algo que requer colocar a mão na massa, requer arregaçar as mangas, requer, muitas vezes, se aborrecer, requer dar de si, gastar seu tempo, se cansar. É um trabalho que tem que ter muito amor para fazer, muito amor mesmo. É um trabalho, hoje em dia, eu acho que em diversos lugares, muito mal associado, né? Um trabalho muito mal percebido, assim. Não raro as pessoas atrelam o ofício do pastor a realidades que não são a realidade da maioria dos pastores. Quer ver uma coisa que é muito delicada, até se você puder falar um pouco sobre isso, a relação de pastoreio e dinheiro. Eu acho que tem alguns que parecem expressar a ideia de que o pastor deve amar dinheiro e parece outros que cultivam a ideia que o pastor deve odiar dinheiro.
Então o pastor, para alguns, tem que ser muito rico e para outros tem que ser muito pobre. Como é que você lida com essa ideia de relacionamento com o dinheiro sendo pastor? Silas, o pastor é uma pessoa como qualquer outra, que tem necessidades como qualquer pessoa. Então, o pastor deve ser suprido em suas necessidades, de acordo com a realidade da igreja, do ministério que ele serve, do que ele pode receber, mas ele tem que estar também tranquilo para, como Paulo disse em Filipenses 4, eu sei estar abatido, sei estar em escassez e sei também ter abundância. Meu coração não está em nada disso, sabe? Eu sei se for Sim. necessário. Por exemplo, eu já fui pregar em lugares, fui fazer a obra de Deus muitas vezes, e quando acabou o culto, aquela igreja ali podia me levar num restaurante legal, colocar num hotel legal. E foi legal, foi bom, sabe? Mas eu fui pregar algumas vezes que eu dormi em lugares bem complicados de dormir e comi comidas bem difíceis de comer. E, sabe, legal, o que importa não é isso, sabe? Então, isso não é o mais importante. A vocação, o seu tesouro deve ser as pessoas, o povo que Deus colocou ali para você ministrar, para você cuidar, para você servir. Como Paulo fala muitas vezes em suas cartas, vocês são o meu tesouro, vocês são o meu galardão, vocês são a minha recompensa. Então, o pastor ele não pode ser avarento de forma alguma. Lá em 1 Timóteo 3,10 é uma das características, 1 Timóteo 3,10, se não me engano, as características do pastor, que Paulo, 1 Timóteo 3,3, Paulo fala de Timóteo, o pastor não pode ser avarento. Um pastor avarento é um problema, porque ele tem acesso a muita gente. Então, se ele quiser, ele pode sim manipular as coisas para ganhar dinheiro. Ele pode. Eu lembro como se fosse Sim. hoje. Como se fosse hoje, chegando na igreja, uma pessoa muito rica e falou assim, pastor, eu cheguei aqui e tal, e eu não gosto de dar dízimo para a igreja, não. Eu dou dízimo para o pastor. Eu dou dízimo para você. Eu disse, olha, irmão, e era muito rica, né? Então, tipo assim, eu disse, olha, Tentador, né? irmão, o tentador disse, olha, irmão, legal isso, né, seu princípio aí e tal, mas eu não, eu não, aqui na igreja eu não trabalho assim, não faço assim, porque isso bagunça as coisas, sabe? Complica as coisas. Tem uma tesouraria aqui, tem uma administração, tem uma gestão, agora é tudo muito claro. Mas imagina se isso virar uma prática aqui. Então vira uma bagunça, sabe? Se eu aceitar o seu, vou ter que aceitar de outras pessoas também, vai virar uma Sim. bagunça. Então, assim, bota na conta da igreja aí, ó. Aí depois a igreja me paga o meu salário e tudo. Então a pessoa não quis ficar na igreja, né? Porque não era Caramba. ela Não aceitou aquela não imposição, né? aceitava, enfim, não é o que ela não gostava de fazer. Então, assim, você tem que ter uma estrutura para lidar com isso, porque surgem muitas oportunidades, surgem Sim. muitas E você é pessoas, humano, muitos né, velho? contextos, sabe, No seu muitas caso, você tem dois oportunidades. filhos, você está pensando aí na sua É, igreja fechada por causa da quarentena, por causa da pandemia, e essas é, outras várias circunstâncias da sua vida em que você se viu diante de desafios. Imagino é, que se a pessoa não tiver é, convicção de que o que é dela vem de Deus, exato. Então, você precisa ter um princípio muito firme nessa área, senão você acaba se perdendo mesmo, você acaba metendo os pés pelas mãos, porque surgem muitas oportunidades. E em 1 Timóteo 6,10, Paulo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal. Então não é o dinheiro em si, o dinheiro não é um problema em si. Jesus tinha hum, dinheiro no ministério dele. Ele tinha um tesoureiro. Judas era tesoureiro de Jesus, ou seja, alguém que geria dinheiro ali. Lá em Lucas 8 fala sim. que tinham mulheres ricas que ofertavam no ministério de Jesus. Judas pegava tudo aquilo e organizava. Ele tinha tanto dinheiro no ministério dele que ele sustentava 12 homens e alguns deles casados. Lá na igreja a gente tem alguns funcionários, mas não são 12, são bem menos do que isso. E eu vejo como é difícil você ter Tem gente que a dinheiro, igreja ajuda também, né? Que a igreja dá um apoio ajuda material, tal. né? Então você ter dinheiro para pagar as pessoas, mas Para você pagar os ter outros. É você complicado, né? sustentar 12, alguns deles casados. Isso significa que tinha dinheiro no ministério de Jesus, tinha um tesoureiro ali, mas o coração dele nunca teve no dinheiro. Então, o pastor tem que lidar com o dinheiro com tranquilidade, sabe? Com tranquilidade. O dinheiro, se tem, glória a Deus,
ser bem investido, ser bem aplicado. Se não tem também, glória a Deus, eu faria isso de graça. Eu acho que isso tem que estar bem claro no coração do pastor. Eu faria isso de É. graça, sabe? Tem que pensar assim, né? Não é por mim, é por eles, né? O É, pastor tem que exatamente. trabalhar pela igreja e não para se servir dela, né? Exatamente. Exatamente, É, exatamente. agora, velho, por favor. Não, eu sempre tive muito claro em minha mente, Silas, que eu ganharia mais dinheiro fora do ministério. Eu sempre tive muito claro que eu poderia ganhar mais dinheiro. Por exemplo, eu Você tenho chegou a começar uma carreira jurídica, não foi, Diogo? comecei e tal, e, por exemplo, eu acho que eu me daria bem em concursos públicos, por exemplo. Eu só fiz um concurso público uma vez, estudei um mês nas madrugadas e passei nesse concurso, né? Fiquei na posição 50, se eu não me engano, e aí chamaram 40. Mas, tipo assim, o primeiro Caramba, que eu mas é fiz, muito bem colocado. Ó. do TRF, então, o primeiro que eu fiz, se eu fizesse 2, 3, Foi um 4, excelente concurso. Servidor é, federal, né? Seria. é, então, se eu fizesse 1, 2, 3, 4, estudando, eu sou muito bom no negócio de estudar, de fazer prova. Eu sei que eu poderia ser um juiz, poderia ser um promotor, enfim, eu acredito mesmo nisso. Mas eu não seria realizado, pleno, não, meu coração não estaria motivado, não teria motivação, motivo para ação, como eu tenho no ministério, como eu tenho nas coisas que eu faço. Então, assim, não é por dinheiro. Legal, Quem entra no ministério por legal, dinheiro, quem entra no ministério por dinheiro é alguém muito infeliz, é alguém que vai meter os pés pelas mãos, com certeza. Com certeza. legal, legal isso. Agora eu vou dar uma guinada aqui para uma coisa que não tem nada a ver, mas é porque você citou já duas vezes e isso me impressiona, velho. Saulo falou isso na semana passada na live que ele fez contigo e é uma verdade. Eu não conheço um pastor que comece e termine a mensagem na Bíblia do jeito que você faz, assim, que seja tão bíblico e velho. Como é que você consegue lembrar tantas citações? Como é que você consegue guardar na cabeça tanto texto bíblico e ir na referência exata? Conte aí, velho, qual é o macete? Você anda com a Bíblia, tipo, na manga, assim, e tira o trechinho, como é? Conta aí pra Não, gente, revela o segredo aí. eu, isso é fruto de um período de 3, 4 anos quando eu me converti. Eu comi muita Bíblia, eu lia muita Bíblia, muita Bíblia, muita Bíblia, muita Bíblia, muita Bíblia. E aquela coisa, né, de ler, ensinar, ler, ensinar, ler, ensinar, aí foi guardando, foi ficando, foi ficando. E aí o HD ele tem muita coisa mesmo, né? Mas sempre estou revisando também, sempre estou relendo. Mas você tem técnica de memorização, alguma coisa? Nada? Para É mim, a só da melhor, leitura mesmo. para mim, a melhor técnica é essa. Aprendeu, gravou, falar, ensinar. Para mim, essa é a melhor técnica que existe. Você aprendeu uma coisa, ensine para alguém, fale para alguém, compartilhe Ensinar, com né? alguém. Para mim, é a Legal. coisa que mais funciona. Dica boa aí, viu, galera? Quem tá estudando aí, preparando, é bom Ah, sempre pra... estudar e ensinar em seguida. Eu acho Pronto. excelente essa dica também. Por exemplo, esse mês que eu estudei para o concurso, era assim. Eu estudava de madrugada, de manhã eu ensinava para Tainã. Ensinava as coisas tudo para Mas. ela. E E aí... Tainan ficou em que posição? Brincadeira, não precisa falar. Não, Não. ela fez o concurso também. Fez, ela Ela fez também? ficou mais para trás. Mas também, se eu não me engano, para ela era mais difícil na época, né? Para mim era mais simples. Ela tava mais cheia de coisa. Mas que massa isso, é uma dica realmente muito boa. Ó, só para fazer uma advertência aí, galera, o Carlos pediu para que quem puder orar pelo irmão dele, o Marcos André, está hospitalizado. Então, incluam aí o irmão do nosso amigo na sua oração. É para isso também, Carlos. Pode contar com a gente para isso. Igreja é isso aí, igreja em movimento. E essa dica que você deu, pastor, é realmente muito boa, é muito forte, porque você trabalha o conhecimento e assim, isso é um princípio bíblico. Toda vez que ao invés de consumir, você distribui, parece que a semente aumenta, né? Se É, você pega o seu conteúdo e bota ele num fluxo e coloca ele para jorrar, parece que a fonte faz com que jorre mais, né? Faz com que gere mais, né? é. Eu vou Tudo que a dar, gente quer para dar, a gente acaba tendo mais. eu vou dar um texto bíblico que talvez reforce bastante isso. Existe na crítica bíblica um, uma teoria, e eu acho que ela é bem forte mesmo, de que Esdras foi quem redigiu todo o Pentateuco. Não sei se já ouviu essa Sim, teoria. Tipo já assim, ouvi, sim. a lei é de Moisés, o conteúdo é mosaico.
Só que o Mas conteúdo sim, mosaico foi passando de geração para geração oralmente. E foi Esdras quem organizou tudo, quem escreveu tudo, quem detalhou tudo. Ou seja, Esdras era um monstro de conhecimento. Era um cara que sabia muito. sim. E aí, lá em Esdras 7:10, fala assim: e Esdras propôs no coração estudar, praticar e ensinar a lei do Senhor. Então, ele se dedica a estudar, a colocar em prática e a ensinar. E isso torna ele esse monstro de conhecimento. Porque a coisa era Estudar, viva praticar e ensinar. e ensinar. Esdras 7:10. Massa. Ele propôs no coração ensinar, estudar, ensinar, praticar e ensinar. Então a coisa era viva, ele vivia com aquilo o tempo todo. Massa demais. Galera, anota essas 3 dicas aí, porque eu acho que são muito boas. E é basicamente o que Jesus diz. Ouça a minha doutrina, guarda a minha doutrina e ensina a guardar. É basicamente Verdade. essa a grande comissão, inclusive. Ide, né? É o Ide segredo da vida, né? ensinando. Esse é o É ID. verdade. É Exatamente. verdade. É legal demais isso. Estudar, praticar e ensinar. Eu acho que essa é a base, de fato, para o aprendizado, para o desenvolvimento. Agora, meu amigo, quando você conta assim as coisas, parece que. Parece não, né? Eu sei que foi exatamente isso. Deus colocou a mão e foi guiando, né? Então Deus te disse quem você era, e aí depois, quem puder, gente, procurem mensagens. Acho que eu sei quem eu sou, né? Uma mensagem que você conta um pouco desse testemunho de como você se identificou e descobriu sua identidade e se empoderou a partir daí. Depois você confirma se é esse mesmo nome. Mas assim, a sensação que dá é que acabou tudo acontecendo do jeito certo na sua vida. É assim que está sendo. E aí eu lhe pergunto, foi ou tem sido tão fácil quanto parece, porque você é tão jovem, apesar desse cabelo grande dar uma ideia de que você já está mais velho, mas é só porque está com um filho pequeno. Você é tão jovem, conquistou tanta coisa de relevância, assim, deixou marcas tão importantes nos lugares por onde você passou. E aí eu lhe pergunto, foi sempre assim tão fácil quanto parece? Como é que foi a sua vida até aqui, essas realizações? Já que Deus te guiou, deu tudo assim tão fácil, foi tudo com manteiga assim, foi? Amigo, tem muito esforço. Mas é aquilo, quando você faz o esforço debaixo da vontade de Deus, a coisa flui, então não é tão pesado, sabe? Você se esforça, por exemplo, é comum que de sábado para domingo eu vire à noite estudando a Bíblia. É um hábito que eu tenho que, inclusive, eu quero mudar. Eu quero ver se eu faço esse plantão sábado de manhã, de tarde. Pra de noite eu dormir de noite, né? Bem que conjugar agora é complicado. Você resolveu dormir justo agora. Logo agora. Mas eu faço isso há muitos anos. E no domingo eu tô animado, eu tô feliz, eu tô empolgado. Agora, se eu passasse a noite, a madrugada, trabalhando com qualquer outra coisa e chegasse de manhã para ter que trabalhar mais, por exemplo, a madrugada Sim. estudando para a prova, aí de manhã tem que fazer uma prova na escola, pô, eu chegaria lá, como eu cheguei várias vezes. Oh, meu Deus, que saco, acaba logo, quero ir para casa, não aguento mais, que hora vai acabar essa aula? Eu madruguei hoje estudando, mas eu madrugo estudando a Bíblia, vou para a igreja domingo de manhã, animado, feliz, empolgado, e volto de tarde animado. Por quê? Porque tem esforço, é trabalhoso, é árduo, mas é gostoso, porque é aquilo que você nasceu para fazer, você ama aquilo, você sente a graça de Deus naquilo, então flui demais. Parece aquela história de que ame o que você faz, ame o seu trabalho e você nunca mais vai ter que trabalhar, né? Aquela ideia de que Eu quando creio você que isso ama. faz muito sentido, faz muito sentido. Faz muito Legal, sentido legal isso. demais. Mas e se você. Você sabe que eu assisti Dark, você começou a assistir também, não gostou muito, mas eu assisti, até para honrar a indicação de Gabi, eu gostei. Então, Dark fala sobre viagem no passado, e eu fiquei viajando várias coisas. Se Diogo, de 10 ou 15 anos atrás, estivesse assistindo a live, você ia falar o que para ele, meu amigo? Você diria o que para si mesmo, se você Mo- encontrasse consigo no passado assim? Rapaz, um monte de coisa. Ele ia falar um monte de coisa. Ia falar um Quer monte de que... coisa. Ia falar um monte de coisa. Ia falar para não cometer um monte de pecado, em primeiro lugar. Mas é isso que Com, eu queria cer- saber mesmo. O que que você queria ter feito e não fez? O que que você não queria ter feito e fez? Assim. com certeza ia falar para um monte de coisa. Mas assim, se tivesse uma coisa principal que eu diria para mim mesmo no passado,
se preocupe muito mais em ser do que em parecer. Essa seria a essência do meu Certo. conselho. Se eu voltasse no tempo, eu tivesse segundos com eu mesmo, eu me pegaria igual, não se preocupe em parecer, se preocupe em ser. Mais a O, essência do que aparência, né? o me preocupar em parecer lá atrás me prejudicou muito. Me prejudicou de diversas formas. Tanto travou alguns desenvolvimentos, quanto me fez forçar a barra em algumas coisas, me fez, enfim, não ser tão sincero comigo mesmo, com outras pessoas em alguns momentos, porque eu queria muito algumas coisas e achava que a aparência da coisa era o que importava, e não é. O que importa é a essência, o que você é. Então, esse seria o meu principal Legal. conselho. E parece isso tão importante, né, Diogo, quando você tem principalmente 15, 20, 25 anos. Acho que quanto mais a gente vai evoluindo, menos a gente vai se preocupando com a aparência. Mas É ainda assim, verdade. parece tão determinante, né? Infelizmente, existe uma ilusão no coração do homem, né, que a aprovação das pessoas o fará conquistar alguma coisa, mas se ele conquistar algo que não existe dentro dele, aquilo vai cair em algum momento. Ninguém consegue manter uma aparência que não se sustenta, que não tem um lastro no seu coração por muito tempo. Aquilo vai gerar conflitos profundos em você mesmo, crise de identidade muito grande, perturbações O preço é alto, né? psicológicas. O preço não é muito alto. O preço de carregar uma máscara, de tentar ser... E assim, Sim, eu não me vejo como alguém que foi hipócrita, que queria. Não é isso, sabe? Mas alguém que tinha muita preocupação com o parecer, que tinha sim. muita preocupação com o que iam falar, com o que iam dizer, como aquilo ia soar, o que estavam pensando de mim. Aquilo me consumia muito e me levava a decisões precipitadas, me levava Você acha que isso surge do enfim, quê, Diogo? Você acha que por que que a gente desenvolve esse medo? Eu estou atribuindo isso a medo, mas assim, você acha que vem de onde essa necessidade de ser aceito, de ser admirado? de E carência. como é que resolve, né? Carência. Quando você não se vê suficientemente amado, você não crê que você está suficientemente bem resolvido, amado, que você é Sim, precioso, que você é querido. Então você faz um esforço muito grande para ser aceito, para ser para ser amado, né? aprovado. Quando você tem uma base que começa em casa, na família, com os pais, de você é amado, você é querido, você é outra pessoa. Você tem uma confiança para a vida que é outra coisa. E se você não encontrar isso nos pais, na família, você pode e deve buscar em Deus, deve buscar na palavra, deve buscar na relação com o Espírito Santo, porque ele testifica no seu coração que você é filho de Deus. Essa testificação é poderosa e você consegue se libertar desse julgo que é querer aparentar ser alguma coisa. Pô, legal. Eu ia lhe perguntar isso, mas você já até deu uma dica de. E aí, como foi que você resolveu esse problema? Como foi que o Diogo de 2020 resolveu aquilo que o Diogo de 2005 precisava saber? Como foi que você superou essa ideia de aparentar? Como é que se supera isso? Você já deu uma ideia, assim, mas assim, No como é que amor, se busca isso em Deus? é se vendo à luz da palavra, é acreditar na palavra e partir para um relacionamento com o Espírito Santo, permitir que o Espírito fale o teu coração, acreditar que você é amado por Deus, que você é querido, que Ele te ama como você é. Essa é a coisa mais louca do mundo. Né? Deus ama Diogo como ele é, Deus me ama como eu sou, Ele conhece tudo sobre mim e Ele me ama. Isso é uma coisa louca. Mas eu acreditei nisso, sabe? Eu não tenho que fazer nada para Deus me amar. Ele me amou primeiro. Então, se eu acredito nisso, isso me liberta de uma maneira poderosa. Isso é uma bomba dentro de mim. Agora, isso não quer dizer que eu não vá querer mudar ou ser melhor. Pelo contrário, ao me ver tão amado e tão querido, por gratidão, eu quero melhorar, eu quero agradar esse que me amou, eu quero me entregar para ele porque ele se entregou por mim. Mas eu tenho que me sentir definitivamente amado por Deus. Isso aí é o que muda a nossa vida. Nossa. É, e às vezes a gente cai numa roubada de achar que, então é em Deus que eu tenho que buscar aprovação. Aí aquele relacionamento que a gente tinha com as pessoas, a gente passa a ter com Deus, né? Como se Exato? achar a aprovação em Deus fosse ganhar a aprovação de Deus. Como se alguém pudesse dar a ele alguma coisa para depois receber. Como se alguém pudesse fazer algo por ele para então merecer, né? É verdade. Não, a gente tem que aceitar, receber, né? Aprender a ser amado, aprender
receber esse amor, receber essa graça, aceitar essa graça, por mais escandalosa, por mais louco. Às vezes Sim, a graça é tão grande que temos dificuldade de aceitar. Peraí, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que merecer, eu não mereço, mas é aí que tá, sim, sim, sim. né? É aí que tá a beleza de tudo isso, é aí que tá a loucura do evangelho. Então, sabe uma coisa que eu acho legal sobre graça? A gente ouve muito essa ideia de que graça é favor imerecido. E é, pela ótica de quem recebe. Para quem recebe é isso, é um favor imerecido. Mas vamos pensar, se você é o vendedor e quer dar alguma coisa de graça para o seu cliente, imagina que você está dando um cafezinho, um café de graça para o seu cliente. Você não está muito preocupado se aquele cliente merece ou não merece um café. Você está preocupado, assim, você quer dar o café, não depende do cliente, não depende dele merecer ou não. Então o merecimento não está nem no seu radar. Quando a gente pensa pela ótica de quem dá, se É é verdade, merecido ou não, isso é irrelevante, porque o favor só é imerecido para quem o recebe. Mas para quem dá, pouco importa o merecimento. O é que verdade. define graça para o vendedor? O que define graça para o vendedor é basicamente a comunicação de uma virtude segundo a soberana vontade de quem dá. Verdade. Porque o cara não é obrigado a dar o cafezinho, ele deu porque quis. E ele é quem quer comunicar ao comprador a ideia de que o negócio dele é um negócio onde você toma um cafezinho sem ter que pagar. E, aliás, a galera que vende imóvel, inclusive, foi inventar de fazer isso comigo, meu amigo. Na época que eu tava reformando aqui a casa, tinha uns lugares que eu só ia pelo cappuccino. Todo dia eu passava lá. Brincadeira, eu não saía não, mas assim, eu tomava uns 2, 3 cappuccinos enquanto negociava. Mas, assim, essa ideia de graça, quando a gente olha pela ótica de quem dá, eu acho que tudo fica muito claro. Porque, assim, graça é a comunicação de uma virtude conforme a soberana vontade de quem dá. E aí a gente entende que quando a gente recebeu graça de Deus, a gente não recebeu o favor que a gente estava precisando e aí sem merecer ele nos deu. A gente recebeu o que ele quis nos dar. E ele decidiu Verdade. dar sem perguntar a gente. Então essa identidade que a gente recebe pela graça, que Paulo diz, e você gosta de citar esse texto, Paulo diz, é pela graça que eu sou o que eu sou. Quem me definiu foi a graça, porque ele Verdade. quis comunicar uma das virtudes dele comigo, sem que eu tivesse merecimento, de fato eu não tinha, mas ele não estava nem aí pro meu merecimento ou não, então não adianta tentar merecer mais ou menos, isso não muda a medida da graça, né? Verdade. Isso é maravilhoso. A graça é a coisa mais louca e mais impressionante. Tanto que João fala assim lá em João capítulo 1, ele fala assim, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Ou seja, ele revelou para o mundo, né, que Deus ama, que Deus entrega, que Deus dá, que Deus adota, que Deus faz o que o homem não merece. Quando você se entende amado por Deus assim, é uma coisa libertadora demais, muda tudo. E eu queria ter entendido isso mais profundamente antes. Eu queria Sim, realmente ter entendido isso mais profundamente. Isso teria me levado por caminhos, por te decisões empoderaria, né? diferentes, muito É. diferentes. Ô, já falaram aqui que se me dessem pão além do cafezinho, eu comprava a loja toda. O pior é que é mesmo. Mas eu ia dar mais prejuízo. Eu ia dar mais prejuízo do que lucro se tivesse pão disponível. A Meu graça amigo, te cativa, né? não, mas é isso mesmo. A graça cativa. Você falou exatamente a Cativa, palavra certa. Velho, cativa. quando você se sente amado num lugar, quando você percebe que Já alguém lhe era, deu algo sem que você. já foi. É forte mesmo, é forte mesmo. Foi. Velho, rapaz, deixa eu te falar, a gente já tá acabando aqui o nosso horário. E Nossa. assim, eu queria prolongar e tal, mas eu não vou fazer essa crueldade, porque você tem 2 crianças em casa e uma recém-nascida. Então a gente vai segurar o gosto de quero mais aqui. E eu vou de fato Amém. caminhar para o encerramento, porque já vão mais menos de 5 minutos aqui e o Instagram já derruba a gente. Mas eu queria, meu amigo, te pedir que você, assim, eu te falei isso até uma vez, como um elogio, porque é grande a quantidade de jovens da Lírio Armação que gostaria de ser pastor. Assim, a quantidade de pessoas que é pastoreada por você e quer ser um pastor, e, velho, esse é um dos maiores elogios que alguém pode fazer. Porque, assim, por que os pais às vezes querem impor que os filhos sigam as mesmas carreiras que eles? Porque é uma espécie de elogio, poxa. Você é advogado, vê que seu filho quer ser um advogado, você pensa, poxa, meu filho quer ser igual a mim. Sabe? Então eu tô sendo um cara legal. Eu tô dando uma boa imagem para ele. Então, assim, tantos jovens que são pastoreados por você, que é um pastor jovem, e querem ser pastores, isso é um jeito deles te dizerem, Diogo, você é um bom exemplo. Você é um cara que eu quero seguir. Você tem passos que eu gostaria de dar. Eu admiro você ao ponto de querer ser algo semelhante ao que você é. Você me deu uma boa referência.
É tanto que a gente vê filhos que tiveram pais ruins, às vezes não querem ter filhos. No seu caso, um monte de gente quer ser pastor. Então, meu amigo, eu lhe pergunto, o que você diz para essa galera? Que dica você dá para essa galera? Enquanto isso, eu vou dar um alô para Penha, no Rio de Janeiro, Praça do Carmo. A Rita, que está aqui com a gente e pedindo esse alô, esse abraço. Rita, minha querida, você é uma querida, viu? Cola com a gente aqui e a gente está muito feliz com a sua presença. Meu amigo, por favor, dá essa dica aí para quem está com essa vontade de te seguir. Silas, lá em 1 Timóteo 3:1, Paulo fala a Timóteo: quem almeja ser pastor, ser bispo, episcopado, excelente coisa almeja. Então, você não está desejando uma coisa boa, uma coisa nobre. Aí Paulo dá lá uma lista de características que você deve conservar na sua vida. Só que a minha dica é, se você realmente é um pastor, uma pastora, pastoreie, comece a pastorear, não espere nada não, comece a cuidar dos seus irmãos, comece a cuidar das pessoas, comece a zelar dela, por elas, comece a... Quer ver uma coisa? Um dos jovens, eu vou citar ele pelo nome, eu não sei se ele pensa em ser pastor nem nada disso, mas para mim ele é um exemplo nisso, é o Jefferson. Não sei se ele está assistindo. Jefferson vira e mexe, ele me liga e fala assim: pastor, fulano está passando isso. Já falei, já Que conversei, legal. mas eu queria que o senhor falasse. Pastor, tá... Então assim, aí um dia desse eu falei assim: Jefferson, você já percebeu que Deus está te usando para apacentar essas pessoas, cara? Não espere só por mim, não. Se Deus colocou no seu Que coração, legal. fale, vai lá. Então assim, eu não sei se ele pensa nisso, mas ele está pastoreando ali, ele está fazendo alguma coisa com o que chega às mãos dele. Então quem quer pastorear, pastoreie. Né? Quem quer ensinar, Show de ensine. bola, meu amigo. Quem quer pregar, pregue. Faça, né? Não fica tentando esperar. Faça, porque aí Deus... Davi, antes de ser coroado, já agia como um líder, né, para o povo de Israel. Né? Moisés, antes de ser nomeado por Deus libertador, já agia como um libertador para o povo. Então, haja de acordo com aquilo que Deus colocou no seu coração, se você de fato Show de bola. haja, faça. Faz toda a diferença, né? Quando você veste a roupa, a coisa começa a fluir, né? Acontece. O reconhecimento, por exemplo, em Atos 13, a palavra diz que o Espírito Santo disse: separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Mas bem antes disso, os dois já estavam pregando, já estavam sendo missionários, Legal. já estavam fazendo a coisa. A igreja só reconhece aquilo que a pessoa já faz, sabe? Que legal demais isso, meu amigo. Poxa, obrigado demais pela conversa. Se eu pudesse dar 2 trend topics aqui da nossa fala, eu acho que 2 dicas fortíssimas que ficam aí. Estude, pratique e ensine. É a melhor forma de assimilar. E essa agora, se você quer pastorear, pastoreie. Parece tão simples, né? Tão direto. A velha é determinante, muda tudo. Faça, né? Não fica esperando alguém te mandar, não. Vai lá e faz. Quem faz apenas o que é mandado é o servo infiel. O servo bom não espera ser mandado. Né? E quem olha o vento nunca semeia, né? Quem fica esperando as melhores condições para começar a colocar em prática, nunca vai praticar. É melhor, de fato, começar a fazer e Deus vai alinhando as coisas ao redor, né? Deus vai abrindo a porta, né? É verdade. É isso aí. Meu amigo, obrigado demais, viu? Coisa boa poder conversar contigo e poder conversar contigo ainda abençoando outras pessoas e levando mais e mais vidas a conhecerem um pouco das suas pegadas para poderem ter para onde seguir. Se tem uma coisa rara nos nossos dias, é referência. É ter alguém para quem olhar. Assim, a gente olha para a política e não vê referência, a gente olha para dentro de casa, às vezes não vê referência, a gente olha para a sociedade e fica sem muita referência, e aí a gente ainda ouve o consolo que alguém chega e diz, né? Mas não olha para o homem. Pô, mas é difícil andar sem ter nenhum homem para quem olhar. E aí eu dou glória a Deus pela sua vida, Diogo, porque você é uma referência e eu posso dizer tranquilamente para Samuel, para Patrick, para Rita, para quem está chegando e querendo uma referência, eu posso dizer: olha para esse cara aqui, gente. Olha para Diogo. Olha para as falhas dele, para as fragilidades, não tem problema, mas assim, olha para o fato dele achar que Messi é melhor do que Pelé. Desculpa por isso. Mas olha para o fato de que ele imita Cristo, então imita ele também, porque o caminho é esse. Então, obrigado por ser essa referência, por dizer pra gente: olha pra nós. Porque tem muita gente levantando e andando graças a esse seu exemplo, meu amigo. 20 segundos para você abençoar o povo aí com palavras finais. Um beijo, gente. Jesus é o nosso grande pastor
Nele temos tudo o que nós precisamos. Amem a Jesus e eu amo vocês também. Tamo juntos. Um beijo. Obrigado, gente. Que Deus Shalom. abençoe. Obrigado, meu pastor. Obrigado, meus amigos. Obrigado, Cida. Foi Gente, bom sigam demais. essa inspiração. Sigam esse caminho. Obrigado, Até Silas. logo. Tchau, Um meu amigo. abraço.